Agora vamos para um QA Senior. Na minha opinião, um QA Senior ele tem que ser capaz de criar o processo de qualidade dentro de um time e de uma empresa e já ter experiência nisso, né? Então, já ter trabalhado com a criação de processos de qualidade dentro da empresa, mesmo que seja do zero ou, obviamente, né, reestruturações de times ou até mesmo caso a empresa tenha passado por alguma reestruturação, você também reestruturar os processos de qualidade e deixar todos os testes dentro da norma. Além disso, um QA Senior ele tem que ser ponto de referência dentro do time dele e, obviamente, dentro da, vamos chamar de tribo dele, né? Então, se existem outros QAs, você tem que se referir ao QA Senior e ele que é o que vai ter mais prioridade na hora de pegar algum tipo de problema. Obviamente, o QA Senior, né, dependendo aí da estrutura do time que você está trabalhando, vão ter outros QAs, ele pode demandar coisas de outros QAs, caso seja necessário e não tenha um QA Lead acima. Isso pode acontecer, é bem comum não ter uma pessoa acima do Senior, tá? Às vezes é muito comum só ter um QA Júnior, tá, dentro dos times. Então, é muito normal que um QA Senior também tome esse tipo de decisão, caso caiba a ele, né, caso faça sentido, óbvio. Um QA Senior não vai ficar entregando task aí de qualquer coisa para qualquer QA, só porque ele quer, né? Tem que ter sentido e é justamente uma coisa que parece ser simples, porém dá bastante trabalho, que é organizar esses trabalhos. Um QA Senior também tem que entender a estrutura de qualidade e de processos de qualidade, caso ele não tenha implementado, ele tem que entender isso inteiro da empresa e saber os melhores pontos para se melhorar e como melhorar esses melhores pontos o mais rápido possível. Além disso, um QA Senior tem que ter conhecimento em automação, com certeza. E, sinceramente, eu acho que um QA Senior não precisa ter experiência, mas eu acho que ele tem que ter conhecimento de como fazer uma automação front-end, de API e mobile, e também até mesmo as três no mesmo projeto. Então, saber lidar com um projeto multiplataforma, né? Saber lidar com um projeto aí que tenha uma parte mobile, uma parte de API e uma parte que seja, né, o front-end ali, que seja um sistema separado, por exemplo, do mobile até. E, obviamente, saber fazer isso de uma forma que fique consistente e que faça sentido para um projeto de automação, ok? Além disso, um QA Senior, ele tem que entender, sim, pelo menos um pouco de desenvolvimento. Um QA Senior, na minha opinião, tem que saber pelo menos desenvolver em front-end ou em back-end, se não as duas, tá? Sinceramente, atualmente eu trabalho como QA desde sempre, basicamente, mas eu tenho conhecimento de desenvolvimento de um desenvolvedor júnior, por exemplo. Até mesmo um pouco mais, dependendo do que você estiver falando. Mas é muito importante que isso aconteça, justamente para que o QA Senior saiba exatamente o que o desenvolvedor faz e como que ele desenvolve aquilo. Até mesmo para que você possa ajudar mais as reuniões falando sobre o sistema e como vocês podem resolver certos problemas de desenvolvimento. É muito importante que você saiba, por exemplo, desenvolver uma API, desenvolver um front-end. Você não precisa ser super especialista nisso, você não precisa ser incrível fazendo isso. Porém, é legal que você saiba desenvolver, porque quando vocês tiverem discussões técnicas, você tem que saber o que os desenvolvedores estão falando e você precisa dar pontos importantes e saber como explicar esses pontos importantes. Além disso, isso vai ajudar muito você no seu dia a dia, quando você estiver criando bugs, estiver criando tasks para que os desenvolvedores trabalhem, porque você vai saber exatamente qual que é o erro que você está falando e até mesmo extrair algumas coisas do código, caso seja necessário, e mostrar para eles, olha, provavelmente o erro está nessa parte do código. Isso é bem normal de acontecer caso você seja um QA Senior. Além disso, um QA Senior ele tem que saber sim ajudar os outros QAs que estão abaixo, né? Ou até mesmo os que estão no mesmo nível, caso não tenham experiência com algum tipo de tecnologia ou processo, tá? É muito normal isso, ajudar no onboard, esse tipo de coisa. Eu tô falando isso não porque realmente é uma coisa simples de fazer, porque sinceramente ensinar não é algo fácil. Porém, um QA Senior ele tem isso na sua bagagem, principalmente considerando os QA Seniors, como eu disse, às vezes não tem um lead, o QA Senior precisa fazer, dar esse toque aí de liderança pro time deles, ok? Isso é muito, muito importante para que você tenha um time saudável. E óbvio, né, isso não vem com qualquer pessoa, mas é o que você pode aprender. Então, se você é sênior aí e nunca deu uma ajuda para os seus QA Júnior ou o seu QA pleno, né, ou até mesmo o QA manual que está querendo aprender automação ou quer melhorar o processo, dá uma mão. Eu acho muito importante isso ajuda demais a contribuição do time e faz com que o time cresça muito mais saudável. E agora vamos falar o valor que você ganharia sendo um QA Senior. Aqui está o valor no Brasil e aqui está o valor nos Estados Unidos, ok?